O governo federal informou que a partir de hoje está disponível para brasileiros o Global Entry, um programa que permite agilizar aí o processo de entrada nos Estados Unidos, evitando filas no setor de imigração dos aeroportos. E quem explica para a gente essa novidade, direto de Miami, é o advogado e fundador da Piquet Law Firm, Alexandre Piquet, que é especialista em direito imigratório, imobiliário e empresarial nos Estados Unidos. Olá, doutor, bem-vindo ao Band News. Oi, Lene. Boa tarde, ou quase boa noite aí no Brasil. Pois é. Gostaria de iniciar, então, pedindo explicação maior sobre esse programa, o Global Entry, doutor, e as facilidades, então, que ele trará para os brasileiros em território americano. Sim, é um programa já existente há algum tempo, disponível para vários países. Até então, o Brasil não constava dessa lista. Hoje, com o anúncio da inclusão do Brasil na lista de países participantes do Global Entry, vai facilitar bastante o acesso aos viajantes internacionais provenientes do Brasil, ou seja, com passaporte brasileiro, para a entrada nos Estados Unidos. Lembrando que este programa não elimina a necessidade de um visto específico, qualquer que seja ele, seja de turismo ou de negócios, ele simplesmente facilita a entrada ali no porto de entrada ou no aeroporto para que o portador e o usuário desse programa não precise entrar naquelas filas que muitas vezes levam horas até que se chegue, então, a um oficial da imigração para fazer a análise da documentação. Isso tudo será feito em um quiosque, como é feito já normalmente. As informações são digitadas ali no quiosque, o passaporte é escaneado, as impressões digitais são tomadas eletronicamente e o usuário ele segue para um guichê com fila expressa, onde um oficial da imigração pode ou não, aleatoriamente, conferir aquelas informações, mas agiliza muito o processo de entrada aqui no país. Lembrando que não elimina de maneira nenhuma a necessidade de um visto específico para a entrada aqui. E claro que também a atuação das autoridades aduaneiras, certo, doutor Piquet? Correto. A entrada, a inspeção da entrada, ela pode acontecer, o usuário ele deve estar em conformidade com a legislação e em qualquer modalidade de visto, seja ele de trabalho, de turismo ou de estudante, as questões também aduaneiras devem ser respeitadas em termos de limites monetários para a entrada aqui no país e de produtos importados também. Dentro do cenário internacional, quais os benefícios que podemos citar da entrada do Brasil? Acho que atualmente 11 países fazem parte, né, desse tipo de programa, do Global Entry. O Brasil participando agora também, de fato, para a entrada nos Estados Unidos. Em termos de relações diplomáticas, também questão civil mesmo, né? Como pode contribuir? Sim, esse acordo foi um esforço conjunto, né, dos dois governos, envolveu a Polícia Federal de ambos os países. É um avanço para o Brasil, principalmente no que toca à confiança que os Estados Unidos vêm depositando nos turistas ou viajantes ou investidores brasileiros que vêm aqui para os Estados Unidos. O programa ele nada mais é do que um voto de confiança, uma antecipação de fiscalização. Ou seja, uma vez que o usuário ou quem está pleiteando participar desse programa passa no crivo das autoridades americanas, é como se fosse uma carta branca para a entrada aqui, sem a necessidade de uma inspeção a cada vez que o indivíduo venha. De novo, essas inspeções podem ser aleatórias, podem acontecer aleatoriamente na entrada, mas já é um voto de confiança, vamos dizer assim, das autoridades americanas em relação aos viajantes que vêm do Brasil. Quando vemos essa relação internacional, é bastante importante o fomento, né, tanto do investidor estrangeiro aqui no Brasil, quanto do brasileiro no exterior, seja a turismo, seja a moradia ou a estudos, porque é importante essa troca para também movimentar a economia, certo? Correto. A gente tem visto um aumento significativo da procura, por exemplo, por processos que levam ao green card, né, que é a residência permanente,
para, por exemplo, pessoas com habilidades extraordinárias ou habilidades excepcionais, onde existe o interesse nacional de que esses profissionais venham aqui para os Estados Unidos em caráter permanente. Ou seja, independente da facilitação da entrada dos viajantes provenientes do Brasil via este acordo com Global Entry, existe agora um movimento muito grande do Serviço de Imigração em também aprovar processos de beneficiários ou pessoas que buscam esta mudança permanente para cá, para os Estados Unidos, baseado no seu histórico profissional, no seu currículo ou na sua capacitação técnica. Esse acordo que foi anunciado hoje vem de encontro ao que já está acontecendo também por parte do Departamento de Estado, o Departamento de Segurança Nacional aqui nos Estados Unidos e também do Serviço de Imigração. Tudo leva a crer que todas as tendências de fomentar negócios entre Brasil e Estados Unidos, elas vão aumentar a cada dia mais. Por ser também especialista em direito, não só imigratório, mas também imobiliário e empresarial, doutor Piquet, eu gostaria de te perguntar a sua análise com relação às facilidades que os Estados Unidos oferecem para os brasileiros que chegam. Por exemplo, o mercado imobiliário, ele está aquecido? Quais são as facilidades para você realmente conseguir uma moradia nos Estados Unidos, enfim, se fixar no país de uma maneira certeira? Sim, o mercado está aquecido, já existem muitas propriedades aqui cujos proprietários são brasileiros, mas agora está acontecendo um fenômeno mais interessante ainda: os juros para financiamento hipotecário nunca estiveram tão baixos. Então, independente do país de origem, mas falando especificamente dos brasileiros, mesmo com a cotação dólar versus real estando mais alta do que já esteve nos anos anteriores, os juros estão tão baixos que, de repente, essa tendência está acontecendo e nós estamos verificando, estamos vivenciando isso aqui todos os dias, que mesmo com o dólar estando alto em relação ao real, os juros, por estarem muito baixos, existe essa compensação e continua valendo a pena para que o estrangeiro, sobretudo o brasileiro, invista no mercado aquecido, que é o mercado imobiliário aqui dos Estados Unidos, principalmente no sul da Flórida, na nossa região aqui de Miami, Broward e Palm Beach. Empregabilidade nos Estados Unidos. Vamos focar então em Miami, que é a sua área aí, que inclusive está seu escritório. Como você enxerga também essa possibilidade do brasileiro conseguir sucesso buscando emprego? O nível de desemprego aqui nos Estados Unidos, ele nunca esteve tão baixo. É óbvio que você precisa da autorização de trabalho para desempenhar qualquer serviço ou para desempenhar qualquer função aqui nos Estados Unidos. Mas a tendência que a imigração está demonstrando em aprovar os processos de pleitos para autorizações de trabalho, para vistos específicos de trabalho ou para residência permanente, o Green Card, essa facilidade, essa velocidade que a gente tem visto no serviço de imigração concede a quem chega, no caso do Brasil, a possibilidade de entrar no mercado de trabalho com muito mais velocidade, com muito mais facilidade, sem necessariamente ter já uma oferta de trabalho o esperando. Então, o que a gente tem visto, ao contrário do passado, né, dos anos anteriores, é que, primeiro, a gente consegue aprovar o indivíduo com uma autorização de trabalho, com um processo específico baseado no histórico dele, pregresso. E aí, sim, ele entra para o mercado de trabalho, de repente precisa fazer uma validação de diploma, uma validação técnica, precisa obter uma licença específica para desempenhar a sua profissão aqui nos Estados Unidos, mas a autorização de trabalho federal já está concedida pelo Serviço de Imigração através de um processo específico que o concede este benefício. Então, está muito propício realmente agora para quem busca
novas frentes de trabalho, expandir os horizontes e vir aqui para os Estados Unidos. Nunca esteve, talvez, tão benéfico para o brasileiro especificamente. De novo, mesmo que a cotação do dólar para o real ela esteja mais alta do que nos anos anteriores. O remanescente de todas as condições está muito mais propício agora do que já esteve em todos os anos anteriormente. Boa notícia, que bom. Agora, doutor, me pinta uma dúvida aqui. Esse programa vem visando acelerar, trazer maior agilidade para todo o trâmite de entrada e tudo mais. Só que pode haver algum entrave? Se houver, quais são as soluções para quem está fazendo parte desse processo? O senhor disse anteriormente que não substitui, né, claro, o passaporte, o visto americano e tudo mais, mas existe uma taxa que se paga, se eu não me engano, não é? Eu gostaria de sua explicação maior sobre isso. E caso algum entrave aconteça, é possível? Qual a solução? Sim, existem as taxas governamentais, elas são necessárias, não tem como fugir disso, a menos que seja comprovado o caso de necessidade maior, mas normalmente as taxas todas devem ser pagas, algumas delas levam até a uma possibilidade de um processo que a gente chama processo rápido, né, o processo premium, onde alguns determinados tipos de pleitos podem ser analisados mais rapidamente ou em prazo especificamente e significativamente mais reduzido. Se houver um pedido de documentação ou de informação adicional, as autoridades avisam ao beneficiário, né, ou obviamente aos representantes de quem está pleiteando aquele benefício, ou seja, não existe ou raramente existe... Me desculpa, só que a gente tem um chamado ao vivo agora, correndo de Brasília também, com relação ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Te peço perdão pelo interrompimento, mas a gente já volta. Obrigado. O Marcelo acaba de falar, então, com jornalistas em Brasília. Nós seguimos, claro, acompanhando o que acontece na capital federal com relação à pasta da saúde. A gente lembra que a vacinação infantil está ocorrendo. Também já há discussão para uma quarta dose em alguns locais sobre a vacinação, né, contra o coronavírus, em meio à variante Ômicron, que é a principal neste momento aqui no Brasil. A gente volta agora com o doutor Alexandre Piquet para ele terminar as considerações finais. Mil desculpas pela interrupção, mas Brasília sempre chama, né, com essa urgência, mas peço para que o senhor, por favor, traga as suas considerações finais, como estava fazendo. Imagina, o ramo de vocês, né, o jornalismo, ele é tão fascinante porque ele é super dinâmico, tudo acontece na hora, né? Então, quem sabe faz ao vivo. Parabéns para você e para toda a equipe. Bom, basicamente, agora com o Global Entry vai ficar mais fácil para que viajantes aprovados pelo sistema entrem mais rapidamente aqui no país, não elimina a necessidade de vistos, sejam eles de trabalho, ou de turismo, ou de negócios, e lembrando que isto está em consonância com a tendência do governo federal como um todo e do Serviço de Imigração de facilitar também a aprovação de profissionais brasileiros que queiram vir para os Estados Unidos em caráter permanente, para trabalhar, para acessar o mercado de trabalho aqui através de petições imigrantes, petições de green cards, como, por exemplo, o EB1 ou o EB2 de interesse nacional, National Interest Waiver. Alexandre Piquet, muito obrigada pelas contribuições aqui, advogado especialista em direito imigratório, empresarial e também imobiliário, com escritório em Miami. Parabéns sempre pelo seu trabalho, tanto no Brasil quanto fora. Até a próxima, doutor. Obrigado, Lene.